da Igreja de Jesus Cristo no Universo, da Congregação do Bairro Socialista. Hoje estamos aqui nessa videoaula para contemplarmos a lição 5 da nossa revistinha, né? A nossa revistinha da Escola Bíblica Dominical, a revista que faz parte do assunto, né? Do quarto trimestre desse ano. E vem contando, né, um pouquinho da história e da importância do apóstolo Paulo para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje, a lição número 5, tem um significado todo especial para nós, porque o título dela é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Então, a reflexão que iremos fazer em cima dessa lição é a importância que a cruz tem em nossas vidas. Nós sabemos hoje em dia que a cruz está vazia, mas ela continua sendo um alerta, continua sendo um sinal para nós de que o nosso Salvador um dia esteve ali presente, se fez sacrifício por nós para nos redimir de toda a culpa. Então a cruz precisa ser uma marca na vida do cristão, e é sobre isso que a gente vai procurar refletir um pouquinho na lição de hoje, bem? E aqui lembrando que essa lição era para ter, né, acontecido no domingo, dia 31 de outubro, o qual nós deixamos passar um pouquinho batido, que no dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante, liderada, né, por Martinho Lutero, em 31 de outubro, precisamente do ano de 1517, ou seja, no século XVI. Esse homem foi usado com o poder, com a autoridade do Espírito Santo para afirmar que o justo viverá pela fé, ou seja, a igreja cristã tinha há muito tempo se desvirtuado dos caminhos do Senhor. A cruz havia sido deixada de lado e havia sido substituída por interesses não tão cristãos, digamos assim, né? Então, o importante foi Martinho Lutero, no dia 31 de outubro aí do ano de 1517, iniciando a Reforma Protestante, que meus queridos, vocês, aliás, podem estar pesquisando, porque é importante a gente ter esse conhecimento, saber como o Senhor agiu, como o Espírito Santo foi importante para que esse processo acontecesse, para que a igreja evangélica ressurgisse e o cristianismo realmente ressuscitasse efetivamente na vida das pessoas e até chegar aos nossos dias atuais. Amém? Então, o justo viverá pela fé era a tese defendida por Martinho Lutero e que encabeçou a Reforma Protestante lá no século XVI, a mesma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E aí já podemos nos inteirar acerca da nossa lição, né? O tema do trimestre extremamente poderoso. Vai falar, né? O tema fala, aliás, a história do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo atual, né? Comentarista da revista da CPAD, que é a que nós utilizamos, é o pastor Elienay Cabral, perdão, gente. Vamos lá, continuando. Aí nós temos as lições, nós já estudamos o mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, Paulo, a vocação para ser apóstolo, ou seja, já refletimos em cima de todas essas lições. E na lição 5, que é o tema de hoje, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Vamos lá? A leitura bíblica diária, né, que os meus queridos irmãos que têm a revistinha, vocês têm a revistinha. Nós sabemos que a leitura e a reflexão em cima da palavra de Deus são coisas que precisam ser constantes na nossa vida. Então, eu espero que meus amados irmãos possam estar contemplando essa leitura no seu dia a dia, né? A leitura de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado, todas as leituras que estão disponíveis aqui no slide dessa videoaula para vocês e também na revistinha que todos dispõem.
Então, para que possamos ter absoluta certeza que precisamos estudar, que precisamos refletir em cima da palavra do Senhor e nos prepararmos, porque é isso que o Senhor requer de nós. Amém? E como nós sabemos, em toda lição nós temos uma leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, e depois o capítulo 2, do versículo 1 ao 5. 1 Coríntios 18 nos diz o seguinte, 1,18 nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2, capítulo 2, aí do versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu tive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, amados? Então, a leitura bíblica em classe nos relata, nos fala da importância da cruz. A cruz aí, que é tida como loucura, para aqueles que se perdem, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que buscam a sabedoria humana, mas para nós ela representa o poder de Deus. Então, é em cima dessa cruz, em cima do significado especial que ela tem para cada um de nós, para cada um de nós mesmo, que verdadeiramente professamos a Cristo, em cima dela que iremos refletir na lição de hoje. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mais à frente a gente vai refletir em cima dessa passagem, porque que ele considerava que o Cristo crucificado era tido como escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Cristo crucificado, centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a nossa salvação, é o que nos diz a verdade prática. O ponto central, Jesus Cristo crucificado, é o centro da mensagem cristã. Ele precisa ser o centro. Nós precisamos entronizar novamente a Jesus Cristo. Muitas igrejas têm se desvirtuado desse caminho, esquecido a cruz, prometido ao mundo um evangelho de facilidades. E nós sabemos que não é bem assim. Então precisamos resgatar aí, ressuscitar esse Cristo verdadeiramente na igreja cristã atual. O objetivo geral é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro, sempre será o centro da mensagem do evangelho genuíno, da mensagem cristã. Os objetivos específicos, que são o que nós pretendemos alcançar em cada tópico dessa lição, é destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz para nós. Então vamos lá? Vamos em busca de adquirir esses objetivos, meus amados?
Nós temos os tópicos da lição, né? O tópico 1 vai falar sobre a centralidade da pregação de Paulo, onde nós temos os itens, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. A palavra da cruz é a loucura da pregação para os judeus e gregos, né? E 2, expressões-chave na doutrina de Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, que ele destacava tanto em suas cartas, né? E 3, os efeitos da mensagem da cruz: uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida na dependência do Espírito. Vamos lá, queridos? A nossa introdução vai falar que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O crucificado, ou seja, Jesus Cristo, foi a mensagem central da pregação de Paulo, né? Então ele ressaltava muito essa centralidade. Então nós devemos prestar atenção nas expressões que ele destacava, né, que ele destaca em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Ainda na lição, né, relembrando aquilo que eu acabei de falar, o impacto da mensagem da cruz na nossa vida espiritual e pessoal precisa ser, meus amados irmãos, cada dia mais resgatado. Precisamos ter consciência de que essa cruz tem um significado todo especial para nós. E aí um trechinho do hino: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então esse é o nosso objetivo central como cristãos, queridos. A mensagem da cruz precisa sair das nossas bocas. A mensagem que vai resgatar, que vai trazer cura, libertação, começa com a cruz. Começando agora o tópico 1, vai falar da centralidade da pregação de Paulo. E no item número 1 desse tópico, nós falamos sobre o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar, claro, né, meus queridos, os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo, né, da igreja cristã. Suas cartas, sempre baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, que você pode, meu amado e minha amada, conferir na sua Bíblia em Gálatas 1, versículo 12, para pregar o Evangelho. Então ele não conviveu com os demais apóstolos, ele não teve a oportunidade de conviver fisicamente com o nosso Jesus, mas ele recebeu do nosso próprio Cristo, né, a toda a revelação que ele precisava para seguir o seu propósito, para realizar o seu ministério. Continuando ainda, né, o tópico número 1, né, o item 1, aí, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria, né? Por isso a gente precisa ter essa consciência. Por meio desse ministério, por intermédio do ministério de Paulo, judeus e gregos, que eram orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado, né? Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, perdão, meus queridos: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do mundo, não é uma sabedoria que ilude, não é uma sabedoria que engana, é uma sabedoria definitiva, a sabedoria que provém da cruz, a sabedoria que provém do alto, para resgatar os mais variados povos, como nós vimos aí na imagem, de todas as tribos e nações, precisam ser impactadas novamente. Então a mensagem do crucificado
né? Jesus e este crucificado precisa continuar sendo pregada. Precisamos levar a cruz, apresentar a crucificação de Jesus e também a sua ressurreição, porque a crucificação e a ressurreição estão interligados, para que o povo passe a ter consciência dos seus maus caminhos e venha para Cristo verdadeiramente. O tópico 1, item 2, fala: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, nós lemos que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Então havia uma mentalidade na época de Paulo em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e poderosos, e filósofos dessa época, porque confrontava o conhecimento deles, né? Como é que eles poderiam acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada? Era tolice para esses religiosos e filósofos que viviam no período de Paulo, né? Então, nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração para eles, mas rejeição mesmo, né? A cruz de Cristo não produziu neles atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Como que alguém que se diz ser o rei, né? O rei que vai dominar, que vai salvar a todos, morre de uma maneira tão infame? A morte de cruz, que era considerada maldição. Cadê a força? Cadê a sabedoria? Então, para eles, não tinha muita pompa, não tinha muito assim, espetáculo, né? Então, para eles não foi aceito. Era um instrumento de suplício e morte, não um instrumento de salvação. Então, por isso que ele coloca que é loucura. A palavra da cruz é loucura, meus irmãos, para esse mundo que anda se perdendo. Não mudou. Não mudou. Da época de Paulo até os dias atuais, a palavra da cruz continua sendo a loucura da pregação. Mas nós precisamos ser insistentes, precisamos contar com o apoio do Espírito Santo para que possamos levar essa cruz, para que possamos anunciar essa cruz ao mundo, para que esse mundo venha se arrepender dos seus pecados. E ainda no tópico 1, item 3, vai falar para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. A sabedoria humana, meus amados, anula a cruz de Cristo. Então, para as pessoas que se vangloriam na sua própria sabedoria, a cruz passa realmente a ser loucura. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres assombrosos, né? Abertura de mar, fogo caindo do céu, os gregos, eles desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Olha só como a sabedoria humana é. Então não tem como, dessa forma, quando eu visualizo de acordo com a ideia de um judeu ou da ideia de um grego na época de Paulo, não tem como aceitar a proposta da cruz, porque a cruz confronta a sabedoria humana e a sabedoria humana anula a cruz de Cristo. Isso não quer dizer, amados irmãos, que não devemos estudar, que não devemos nos aperfeiçoar, nada disso. Devemos sim estudar, buscar informações, mas tendo a consciência de que a verdadeira sabedoria provém do alto, provém do nosso Deus. Então estudar a palavra, pesquisar, buscar registros, novas informações, nada nos impede de fazer isso. Precisamos sim buscar a sabedoria, mas entendermos que a principal sabedoria provém do alto. E olha só que interessante, né? Essa imagem, ela, digamos assim, traz para a gente literalmente o que era a mensagem de Paulo para os judeus. A mensagem de Paulo gerava escândalos para os judeus. Por quê? Pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, meus queridos. Não era um espetáculo de se admirar. Não havia grandes milagres. Não havia força aparente ali, havia fraqueza. Então os judeus não concordavam, eles queriam um rei que fosse forte e dominador.
Como é que um rei forte e dominador morre na cruz, que é considerado maldição? Por isso que Paulo considerava, né, que a mensagem da cruz era escândalo para os judeus, porque não foi um espetáculo suntuoso. E para os judeus e gregos, né, continuando ainda esse tópico, a mensagem de Paulo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Então, de um lado, a mensagem de Paulo chocava os judeus, porque os judeus precisavam de um Deus forte, de um líder, né, de uma liderança que chegasse fazendo estrondo, que oferecesse um espetáculo digno, né, de grande honra. Os gregos não pensavam diferente. Os gregos, quem já se lembra de história, né, que vocês já devem ter estudado um pouquinho na escola, a filosofia grega se considerava, desculpa pela enrolada, se considerava autossuficiente. Então eles tinham muito conhecimento. Os grandes filósofos gregos, Aristóteles, Demócrito, né, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, a gente comenta, né? A gente vai buscando essas informações. E imaginar a Grécia Antiga com seus monumentos, os mais suntuosos, né? As estátuas oferecidas aos mitos, aos deuses. Então, realmente, a mensagem de Paulo, né, acerca da cruz contrariava essa retórica, esse conhecimento, essa sabedoria que os filósofos gregos tinham por causa da sua simplicidade. Eles queriam algo assim extravagante, algo que chocasse, algo que realmente fosse digno de grandeza, como os grandes templos gregos existentes na época. Então, ainda para os judeus e gregos, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus, como nós sabemos. E novamente, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Um dia, meus amados irmãos, nós também não entendemos essa cruz. Antes de sermos resgatados pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cruz para nós também era loucura. Mas a partir do momento que o Espírito Santo nos toca e nos faz entender que sabedoria humana nenhuma consegue explicar o sacrifício de Jesus na cruz, apenas o próprio Espírito, a própria palavra do Senhor. E à medida que estudamos, que lemos na palavra do nosso Deus, que meditamos, que oramos, entendemos que realmente para esse mundo ela é loucura, mas para nós é o poder maravilhoso de nosso Deus. E a síntese do tópico 1 fala: Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo e precisa continuar sendo o centro da nossa mensagem também. Indo para o tópico 2, cujo tema é expressões-chave na doutrina de Paulo. Quais seriam essas expressões? Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então, além de aparecer nos 4 evangelhos, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo. Em Romanos 1,16 nós temos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Das 76 ocorrências da palavra Evangelho no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então ele levava, com seriedade o Evangelho de Cristo. E como nós sabemos, a palavra grega para evangelho é euangelion, que significa bom, bem feito. No caso, para nós, significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Então, precisamos ter essa consciência, resgatar o significado do evangelho, né? O evangelho significa boa nova, boa notícia. Nós precisamos levar essa boa notícia para as pessoas a partir da mensagem da palavra do nosso Deus.
No tópico 2, o item 2 vai falar sobre o Cristo crucificado, né? Outra expressão de grande importância aí na pregação de Paulo, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, meus irmãos, a palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho, né? Então, o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado, como diz em 1 Coríntios 2:2, né? Então, o Cristo, o próprio Cristo é quem opera, amados. Ele trabalha com o auxílio do Espírito Santo. Então ele vai instruindo a sua igreja a adquirir a sabedoria do alto. E é só com essa sabedoria que podemos pregar o Evangelho para as pessoas, para esse mundo que se perde, né? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. A cruz traz uma ideia de fraqueza, como já foi comentado e como sabemos, ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Né, amados? Então nós precisamos resgatar essa consciência. Precisamos ter. Às vezes nós ficamos ofendidos porque vamos levar a palavra do Senhor e as pessoas não aceitam. Mas nós precisamos entender que outrora também nós fomos assim. Nós precisamos entender essa mensagem que Paulo tem para a gente. Então, realmente, a cruz, ela traz uma ideia de fraqueza ou loucura para esse mundo. Não há lógica na cruz para esse mundo que se encontra na perdição, mergulhado num mar de pecados, como nós sabemos. Mas para nós, que já fomos resgatados, que já temos um pouquinho mais de sabedoria, nós entendemos que essa cruz é a nossa salvação. É o poder de Deus e a sabedoria que vem diretamente do alto. Ainda dentro do Cristo crucificado, não podemos jamais, em hipótese alguma, deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Essa frase do pastor Paulo Júnior nos chama bastante atenção. É bastante dolorido até, mas tem um fundo de verdade, como nós sabemos, né? Isso que tem sido pregado na igreja moderna não é evangelho. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo a fé. Nem a Inquisição, nem o Holocausto levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando. Amados, chega, dói no coração. Estou aqui em lágrimas agora ao ler essa frase, e vem o Espírito Santo nos toca para realmente fazermos uma análise, uma reflexão. Quantas igrejas que se dizem cristãs têm se desvirtuado do caminho da palavra do Senhor? Têm usado a palavra para explorar, têm usado a palavra para benefício próprio, para se vangloriar. Muito forte, quando ele diz que nem a Inquisição, olha só, meus queridos, a Inquisição, havia um tribunal da Inquisição na Idade Média, postulado, pela Igreja Católica, a qual a Igreja perseguia aqueles que iam contra os dogmas da Igreja, eram considerados hereges. Essas pessoas ditas como hereges, muitas delas cristãos, evangelistas, infelizmente, eram julgados nesse tribunal e muitos eram condenados à morte. E uma morte dolorida, a morte por fogueira, geralmente era o que acontecia, morriam queimados, eram queimados vivos. Nem o Holocausto, quando você pensa no Holocausto, o terror que foi o Holocausto na Segunda Guerra, meus amados irmãos, pela tirania de Hitler, quantas pessoas não foram mortas nos campos de concentração, judeus, homossexuais, pessoas negras, foram mortas antes, muitos morreram antes de receber essa salvação, essa palavra. E aí quando ele nos afirma que nem a Inquisição e nem o Holocausto levou tanta
tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando, isso é realmente para a gente parar e pensar. Será que estamos pregando o Cristo crucificado? Será que estamos pregando a expiação dos pecados, a importância da cruz, da ressurreição de Cristo? Será que realmente estamos levando uma boa nova ou estamos simplesmente oprimindo as pessoas? Então é necessário fazermos essa reflexão. É dolorida, mas é necessário. Amém? Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Aí vem a parte da ressurreição, né? O Cristo ressurreto, o item 3 do tópico 2. Então realmente não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, nós temos: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, primeiro vem a cruz. Eu preciso levar a cruz, depois eu preciso apresentar o Cristo ressurreto. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele não está mais lá. Muitas igrejas têm colocado uma cruz onde aparece um Cristo sofrido, um Cristo em sofrimento, um Cristo morto, fraco, perdido. E nós sabemos que ele não está mais nessa cruz. Diferente de eu analisar a cruz vazia, quando eu enxergo a cruz vazia, aí eu entendo a ressurreição de Cristo. Ele sofreu ali as mais terríveis humilhações para nos redimir dos nossos pecados. O culpado somos nós, éramos nós. Nós seríamos merecedores dessa cruz. Eu, Adriana, deveria estar lá, pregada na cruz. Você que está me ouvindo também deveria estar pregado na cruz. Mas o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, fez isso por nós. Ele se doou por nós. Ele sofreu na cruz. Um dia ele esteve na cruz. Ele passou algumas horas de aflição ali na cruz, de dor, de sofrimento, de angústia, de solidão. Foi desprezado, rejeitado, cuspido na cara, colocado uma coroa de espinhos. Sofreu as mais infames humilhações, as mais terríveis humilhações, para nos redimir do pecado. Um dia ele esteve lá, por algumas horas, mas ele esteve, não está mais. Ao terceiro dia, o poder de Deus o ressuscitou. Então faz mais sentido para mim ainda agora a cruz. Com a ressurreição de Cristo, a cruz faz mais sentido, porque ao enxergar a cruz, eu não vejo mais Cristo, eu vejo ela vazia. Ela está vazia. Ela é um sinal que um dia o meu Cristo se deu por mim, mas ele não está mais lá. Ele já foi ressuscitado com poder e glória. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. A relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Cruz vazia, sepulcro vazio, trono ocupado. Amém, irmãos? Então, essa frase eu ouvi alguns dias, não é de minha autoria, mas ela faz todo sentido agora. Cruz vazia, túmulo vazio, mas o trono está ocupado, né? Mais que merecido o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ser entronizado. Então, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Primeiro Paulo o apresenta como crucificado, mas depois ele complementa colocando Cristo ressurreto, ou seja, uma coisa depende da outra. Primeiro a cruz, depois a ressurreição. Então, é isso que a mensagem de Paulo traz para a gente nesse momento. A cruz tem a sua importância se ela estiver atrelada com a ressurreição. A síntese do tópico 2, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto, são expressões-chave na doutrina de Paulo. Indo agora, meus amados irmãos, para o último tópico, tópico 3,
os efeitos da mensagem da cruz. Dentro desse tópico, o item número 1 fala uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. 1 Coríntios 1, 18. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho, como diz lá em Romanos 10, versículo 17. Então, continuando uma vida no poder de Deus, como já foi dito, e que se encontra registrado aí na sua Bíblia, em Marcos 16, do versículo 15 ao 18, o Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Então, os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. É a confirmação de que realmente aceitamos a cruz, de que realmente aceitamos o Salvador em nossa vida, e o Espírito Santo começa a operar, começa a nos instruir com a sua sabedoria e nos dá os dons, nos confere os dons de acordo com a sua excelente vontade, para que possamos ministrar cura, milagre, salvação na vida das pessoas que se encontram oprimidas. Uma vida de humildade, o item 2. Então, quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, como vimos lá em 1 Coríntios 1, 20. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano, Então, a sabedoria da cruz nos faz prostrar diante de Deus, que você pode conferir lá em Mateus 2,11, e reconhecer a nossa miséria, amados irmãos, em Isaías 6, 5, e descobrir quem verdadeiramente é Jesus. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Por quê? Porque nada provém de nós. Nós não fomos capazes nem de expiar o nosso próprio pecado, como já foi dito anteriormente. Nós éramos merecedores da cruz. Quem deveria ter sido crucificada, seria eu, Adriana, seria você, caro ouvinte dessa lição. Nem expiar os nossos pecados nós demos conta. Então, quem fez isso por nós é o nosso Jesus. Quem opera em nós é Jesus por intermédio do Espírito Santo. Então, nada vem de nós. Nada é nosso. Então nos constrange, essa mensagem ela nos constrange a viver em humildade. A sabedoria do mundo exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Muitas vezes, ao evangelizarmos, ao pregar para as pessoas como mostra essa imagem, as pessoas vão fazer cara feia, as pessoas vão virar a cara, às vezes vão cuspir em você, rejeitar. Mas eles estão rejeitando o próprio Cristo, porque para eles, que se pautam no seu próprio entendimento, a mensagem da cruz é realmente loucura, como já foi dito. Então a sabedoria mundana, ela tem impregnado as pessoas, ela tem contaminado e prejudicado, endurecido o coração de muitos. Ela enaltece o narcisismo. A palavra narcisismo vem de Narciso. De acordo com a mitologia, Narciso era um jovem muito belo que ficou encantado pela sua própria beleza. Se debruçou à margem de um rio, e ficou horas e horas ali contemplando a sua própria beleza, sua própria sabedoria, seu próprio entendimento, e morreu ali porque nem se alimentar conseguia, ficou tão embebecido pela sua beleza. É claro, irmãos, que essa história não é verídica, mas de acordo com a mitologia foi isso que aconteceu com o jovem Narciso, com esse mito belíssimo, um rapaz belo, lindo, a exaltação da beleza, e tão belo que se apaixonou por si mesmo, ou seja, se tornou egoísta, e ficou vislumbrado com seu reflexo na água, a tal ponto de morrer ali, pois ficou tão apaixonado por si mesmo. Então, quantas pessoas, quando estamos no mundo, nós somos assim meio narcisistas,
né? Achamos que tudo gira ao nosso redor, que nós temos capacidade, mas nós não temos, amados. Não temos capacidade para nada. Por isso devemos buscar a sabedoria que vem do alto, o apoio do nosso Deus, a intercessão do Espírito Santo, porque sem Ele nada somos. O item 3 fala uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos, como diz lá em 1 Coríntios 2:3. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, os nossos medos. Não é vergonha você reconhecer que você é fraco, que você tem limitações, que você tem coisas que precisam ainda ser curadas no seu interior, que você tem medo. É por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. Amados, à medida que vamos sofrendo, vamos aprendendo isso. É só o Espírito Santo que age em nossas vidas. É pela ação dele que as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas limitações vão sendo superadas. As Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, torno a frisar, jamais dependermos de nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo, como temos lá em 1 Coríntios 2:4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade, fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. E a cada um, como nós já estudamos em outras lições, não é mesmo, queridos? O Espírito Santo, ele dá a cada um de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua própria vontade. Mas a gente entendeu que o Espírito Santo confere os seus dons para que possamos, cada um, interagir e compor o corpo de Cristo, né? Para que a obra continue, para que a palavra do Senhor continue a ser pregada. E a síntese do tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz, se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade, dependência exclusiva do Espírito Santo. E na conclusão, nós temos que a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e também do Cristo ressurreto. Ao contemplar a cruz, eu me lembro que um dia o meu Senhor já morreu por mim ali nela, mas ao vê-la vazia, eu tenho consciência da ressurreição de Jesus Cristo. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro, como nós sabemos. Nós não podemos, meus queridos, nos esquecermos dessa cruz. A cruz que é loucura para o mundo, para nós é a sabedoria e o poder de Deus. Precisamos ter a consciência disso, porque precisamos levar essa cruz, apresentar essa cruz para o mundo que se encontra perdido em pecado. E também apresentar o Cristo ressurreto. Conscientizarmos as pessoas de que a cruz e o sepulcro se encontram vazios. Cristo um dia, outrora, sofreu naquela cruz, mas ele já não está lá. Ele já entrou em ressurreição, né? Ele já foi ressuscitado. Ele está entronizado agora. E ele continua operando na sua igreja. Então, oremos, meus amados irmãos, não esqueçam de apresentar em suas orações essa humilde serva do Senhor, eu, professora Adriana, a minha filha Karina, toda a igreja Jesus Cristo no universo, a igreja mundial que se encontra sendo perseguida. E não esqueça que devemos apresentar também o propósito da nossa caminhada cristã. É a cruz em si. Eu vejo jovens, muitas vezes, né, até mesmo pessoas adultas, utilizando cordões com a cruz pendurada no pescoço, né? E eu observo que muitas das vezes as pessoas não entendem o significado desse adorno que elas utilizam. Nós não precisamos usar um adorno, né? Não precisamos usar joias que têm uma cruz, mas precisamos sim ter a consciência de que a cruz um dia existiu e de que nessa cruz o meu pecado
foi pago. A minha culpa foi totalmente eliminada. A dívida que eu tinha com o diabo foi quitada. E entender que depois de todo sofrimento, o meu Cristo ressuscitou, o nosso Cristo ressuscitou e se encontra entronizado agora e continua operando na sua igreja, para que a igreja continue trabalhando, continue evangelizando, continue apresentando a cruz e o Cristo ressurreto para esse mundo que se perde em pecado. Amém, queridos? Era essa reflexão que eu tinha para fazer com vocês acerca dessa lição, Jesus Cristo e este crucificado, para que possamos resgatar a importância da cruz em nossas vidas. Amém? Abraço, meus queridos, e continue intercedendo pela obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos.